Continuando em relação ao vídeo anterior, estávamos concluindo a abordagem da teoria cognitivista, e então a gravação foi interrompida. Agora continuo nesta terceira parte da exposição sobre teorias de aprendizagem na área da saúde. A teoria construtivista de aprendizagem difere das teorias anteriores sobre o quanto um aluno constrói conhecimento de forma independente. Então, o construtivismo é uma teoria de ensino-aprendizagem baseada na premissa de que a cognição, o conhecimento, é o resultado de uma construção mental. Os aprendentes constroem conhecimento para si próprios, ou seja, constroem significado à medida que aprendem. E aprender, portanto, é construir significado. Logo, a aprendizagem construtivista é uma ação muito pessoal, onde conceitos, regras e princípios gerais que são internalizados podem ser aplicados em um contexto prático do mundo real. Então, nessa perspectiva, aprender envolve também construir o próprio conhecimento a partir das próprias experiências em que o estudante aprende melhor buscando entender algo por si mesmo, com o professor como um guia para ajudá-lo ao longo do caminho. Então, a teoria construtivista tem como epistemologia subjacente a epistemologia construtivista que foi mencionada no primeiro vídeo. E assim, com base nesta epistemologia construtivista, uma nova pedagogia surgiu com sua principal fonte de compreensão. Os fundadores da teoria construtivista foram Lev Vygotsky, Jerome Bruner e John Dewey, que acreditavam que o conhecimento é ativamente construído pelo sujeito cognoscente, ou seja, pelo aprendente, e que a função da cognição é adaptativa e serve à organização no mundo real, né? No mundo em que o estudante vai construir significados a partir da sua interpretação do que vê e entende. A teoria construtivista já, digamos assim, veio assim com o desenvolvimento, né, da teoria cognitivista. Então, esse desenvolvimento da teoria cognitivista, anteriormente abordada, houve um grande impacto, né, na promoção da teoria construtivista. Meu mapinha mental não está aqui, mas deixe-me ver mais alguns aspectos importantes, porque essa teoria construtivista é a teoria mais inovadora e, ao lado da teoria cognitivista, é uma das teorias que tem mais destaque e que é mais valorizada na educação atualmente. E cada vez mais, educação na saúde ocorre em contextos de trabalho, e assim essa teoria da aprendizagem pode ser aplicada apropriadamente nesse cenário. E com base nessas premissas, a teoria e o conjunto de práticas em torno do construtivismo são baseados originalmente no trabalho de John Dewey, que é o grande expoente
da teoria construtivista, que é um filósofo, né, foi um filósofo educacional do início do século XX. Embora o próprio Dewey não tenha usado o termo construtivismo na maior parte dos seus trabalhos, seu ponto de vista equivalia a um tipo de construtivismo, que foi apresentado em detalhes para educadores, né, para pensadores da área de educação. E ele, o John Dewey, argumentou, por exemplo, que se os estudantes realmente aprendem construindo o seu próprio conhecimento, então os professores devem ajustar o currículo para se adequar ao conhecimento e aos interesses prévios desses aprendentes. Ele também argumentou que um currículo só poderia, né, ser justificado quando se relacionasse diretamente às atividades e responsabilidades que os estudantes provavelmente enfrentarão na prática, depois de se graduarem ou depois que terminarem a sua pós-graduação. Estas ideias foram inovadoras e progressistas no início do século XX. Então, outro autor importante da teoria construtivista é Jerome Brunner, que, além do princípio de que o aprendizado é um processo ativo, né, do aprendente, Brunner apresentou a noção de que sua estrutura cognitiva é o fundamento para a aprendizagem. Lembremos que estrutura cognitiva, né, já foi mencionada anteriormente, quando falávamos do cognitivismo, e que se refere a esquemas e modelos mentais. E que o conhecimento, segundo Brunner, aprendido, fornece significado e organização à experiência. Então, ele distinguiu o modelo expositivo do modelo hipotético de ensino. Então, o modelo expositivo seria aquele centrado no professor, já abordei essa questão no primeiro vídeo, e enquanto o modelo hipotético de ensino seria um modelo de cooperação entre aluno e professor, em uma forma de aprendizado por descoberta. Então, o aluno escolhe e decompõe a informação, levanta suposições e toma decisões usando os seus esquemas mentais, permitindo que ele vá além da informação recebida. E assim, o professor deve estimular os estudantes a descobrirem por si mesmos os princípios, empregando para isso um diálogo socrático, né? A maiêutica socrática, que exige deles desafiar seus próprios pressupostos, a fim de desenvolverem suas habilidades de análise. Portanto, um dos preceitos centrais da aprendizagem construtivista, assim como da cognitivista, é que o processo de aprendizagem necessita ser um processo ativo. Então, vejam que há semelhanças, né, entre a teoria cognitivista e a construtivista. Os ambientes de aprendizagem construtivistas devem fornecer a possibilidade de emprego de metodologias ativas. Metodologias não vão ser abordadas agora, vão ser o conteúdo de outra semana da nossa disciplina. Então, teoria construtivista, metodologias ativas, inovadoras. Estima-se que desse modo o aluno vai ser estimulado, né, a pensar, ao invés de assimilar o conteúdo passivamente, como foi discutido em relação ao cognitivismo, ele reconstrói o conhecimento existente, dando a esse conhecimento um novo significado, o que implica em novo conhecimento. E nesse processo em que o aprendente é o construtor de seu conhecimento, o aprendizado é moldado por experiências passadas e construções ou esquemas que o aluno traz para o processo de aprendizagem. O contexto ou o cenário de aprendizagem pode determinar a capacidade do aluno em construir novos conhecimentos através da aplicação do conhecimento a novas situações para aumentar o desenvolvimento de habilidades. Então, o aluno também vai transferir, né, o conhecimento que ele obteve
para um outro contexto, uma outra situação. Então, o professor deve encorajar o pensamento crítico e as perguntas dos alunos. E também colocar perguntas abertas e que propiciem a reflexão. E é importante destacar que existem ou se distinguem, né, dois tipos de construtivismo. O psicológico, mudanças no pensamento resultam de experiências individuais, que já foi mencionado antes aqui nesta apresentação, no vídeo anterior. E o construtivismo social, em que mudanças no pensamento ocorrem pela assistência de outras pessoas, pela participação de outras pessoas, justamente no que falamos anteriormente no primeiro vídeo, na aprendizagem colaborativa. Ambos os tipos de construtivismo se concentram no pensamento dos indivíduos e não em seu comportamento, como na teoria comportamentalista, mas têm implicações diferentes para o processo de aprendizagem. No construtivismo psicológico, a pessoa aprende organizando e reorganizando mentalmente novas informações ou experiências que são relacionadas ao conhecimento prévio, já significativo e bem compreendido. Então, veja que esse aspecto é bastante semelhante à teoria cognitivista. E um exemplo de construtivismo psicológico é a própria teoria cognitiva de Jean Piaget, que descreveu a aprendizagem como uma interação entre duas atividades mentais que ele chamou de assimilação e acomodação, que eu mencionei apenas rapidamente quando falei de teoria cognitivista. A assimilação é a interpretação de novas informações em termos de conceitos, informações ou ideias pré-existentes. E a acomodação é a revisão ou a modificação de conceitos que já existiam em termos de novas informações que o estudante obteve ou novas experiências. Então, para Piaget, a assimilação e a acomodação ocorrem conjuntamente para enriquecer o pensamento e criar o que ele, Piaget, chamou de equilíbrio cognitivo entre a informação prévia e as novas informações que foram construídas. Na verdade, o conhecimento foi construído. O aluno ele obtém a informação e aquela informação é ressignificada, ela é reconstruída e se constrói um novo conhecimento. Então, o equilíbrio, né, cognitivo é quando há digamos assim, uma superposição, né, do conhecimento anterior com o conhecimento adquirido mais novo, conhecimento mais novo. Então, em qualquer momento, o equilíbrio cognitivo ele é um repertório cada vez maior de representações mentais que o aluno tem. E no caso do construtivismo social, ao contrário da orientação de Piaget, alguns psicólogos e educadores se concentraram explicitamente nas relações e interações entre um aprendiz e outros indivíduos que são mais bem informados ou experientes. Então, ideias semelhantes foram propostas pelo psicólogo russo Lev Vygotsky. E Vygotsky escreveu muito sobre o pensamento, né, principalmente dos jovens, é influenciado por relacionamentos com pessoas mais experientes. Vygotsky formulou a proposição de que quando uma pessoa está aprendendo uma nova habilidade ou resolvendo um novo problema, ela pode ter melhor desempenho se for acompanhada e ajudada por uma pessoa que é mais experiente, um especialista, do que se estivesse sozinha, embora não resolva tão bem o problema quanto o especialista. Assim, o aprendente se apropria
Esse termo é muito usado pelos sociólogos, psicólogos e educadores, pensadores da área de educação. O aprendente se apropria ou promove as suas próprias habilidades ou conhecimentos que originalmente eram apenas do especialista. Assim, se concebe que a aprendizagem é um fenômeno que se realiza na interação com o outro, a teoria construtivista, principalmente a teoria construtivista social ou socioconstrutivista. E, embora também se reconheça a importância da questão biológica, né, nesta teoria, o que mais influencia a aprendizagem, segundo a teoria construtivista, são as interações sociais, principalmente na vertente socioconstrutivista. Ou seja, a mediação do indivíduo com o mundo. Para disciplinas inseridas no contexto da comunidade, a teoria sociocultural seria mais apropriada, a socioconstrutivista, porque fornece aprendizado e experiência de trabalho como parte da interação e da observação de outras pessoas em um contexto coletivo. E os médicos, enfermeiros, odontólogos, profissionais da área da saúde, geralmente aprendem no contexto social, observando as técnicas e os comportamentos uns dos outros, como, por exemplo, o residente, né, que acaba aprendendo, observando o comportamento do seu preceptor, dos seus preceptores. Então, os aspectos únicos dessa teoria da aprendizagem combinam o comportamento da modelagem de papéis com o aprendizado cognitivo. Então, não é só a modelagem como a teoria comportamentalista. Não é só a aprendizagem cognitiva, como na teoria cognitivista, para que haja aprofundamento e compreensão, né, do aluno sobre como, por quê e com qual finalidade ele vai desempenhar uma tarefa específica e de uma certa maneira. Nesse caso, o professor ou o preceptor é responsável por modelar novos papéis e orientar comportamentos, mas é diferente da teoria comportamentalista. Então, Piaget e Vygotsky, então veja que Piaget também tem a sua contribuição na teoria construtivista. Piaget e Vygotsky, embora não tenham propriamente desenvolvido essa teoria, como já antecipei, foram os teóricos digamos assim, que desenvolveram teorias que serviram como pressupostos fundamentais para os autores do campo educacional, com base no ensaio-erro, ou na tentativa-erro, na curiosidade e na investigação, assim como na solução de problemas. Então, a teoria construtivista não deu tempo fazer ilustrações, né, porque ouvindo e vendo, principalmente de forma ilustrativa, né, contribui para algumas pessoas que têm um estilo de aprendizagem mais visual, a assimilar melhor a informação. É porque realmente não deu tempo complementar aqui. Só para concluir a teoria construtivista nessa exposição, parte da contribuição mais significativa da produção do conhecimento vem do construtivismo, né? Que é uma perspectiva de aprendizagem focada em como criar ativamente o conhecimento a partir de experiências. E de forma independente, apenas guiado pelo preceptor ou pelo facilitador. Agora, seguimos para a teoria humanista.
Em contraste com o cognitivismo e o behaviorismo, ou comportamentalismo, a teoria humanista encontra seu foco nas necessidades humanas do aprendente e se fundamenta principalmente nos trabalhos de Abraham Maslow, considerado o pai da psicologia humanista, e também do psicólogo humanista, né, também muito conhecido, Carl Rogers, que também desenvolveu muito seu trabalho sobre a psicologia centrada na pessoa. As necessidades humanas, segundo Abraham Maslow, estão conformadas em uma hierarquia. Essa hierarquia ela contém necessidades, né, que são trocadas pela necessidade mais importante nessa cadeia hierárquica. Na medida em que a outra necessidade, né, menos elevada nessa cadeia, ela é satisfeita, ela é provida. Assim, por ordem decrescente de premência, essas necessidades são classificadas em necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades de afiliação, ou seja, de participação de um grupo, necessidades de autoestima e necessidades de autorrealização. Então, vejam que é uma hierarquia, né, nas dimensões dessas necessidades. A necessidade fisiológica é a mais forte, porque é a mais básica, a mais fundamental. Enquanto a necessidade de autorrealização é a mais fraca na pirâmide. E o próprio Maslow, eu tinha que ter colocado aqui a pirâmide de Maslow. A pirâmide de Maslow que coloca graficamente nessas necessidades da mais forte para a mais fraca em uma pirâmide. Embora se considere que as necessidades de nível mais alto não são completamente satisfeitas, mantendo-se sempre como um reduto de força motivacional. Então, essa teoria exerceu muita influência nos estudos sobre motivação e serve de base para a compreensão do homem inserido na sociedade, embora seja apoiada em evidências insuficientes do ponto de vista de pesquisa empírica. Diferentemente da teoria comportamentalista, que tem muitos estudos observacionais, empíricos, comprovando seus resultados, né, que se baseia muito na epistemologia objetivista, a teoria humanista tem pouca confirmação, corroboração empírica, ou seja, observacional, por meio de resultados de pesquisa. E os conteúdos também que envolvem a participação do aprendente são mais motivadores, principalmente quando o resultado se torna absorvente para o aprendente. E ele busca e descobre as informações que converte em conhecimento. Ele converte informação em conhecimento. Então, para este aprendente que aprende de forma construtivista, a aprendizagem só tem significado quando tem sentido para ele, o que não acontece com a aprendizagem comportamentalista, né, que é mecânica. Outros tipos, na verdade, outros autores, né, de abordagem humanista relacionada às teorias da aprendizagem, foi o psicólogo estadunidense Carl Rogers, cujo modelo derivou de sua prática em psicoterapia, concebendo que o ser humano é essencialmente bom e que os professores devem adotar uma postura similar do terapeuta na sua relação com o aluno,
aplicando técnicas de empatia e acolhimento. As ideias humanistas calcadas no pensamento de Rogers também incluem a suspensão de processos avaliativos tradicionais, como provas, notas, testes, e nessa concepção aqui humanista, as provas são substituídas por um processo humanizado de conscientização, respeito e confiança no aluno. A introdução do trabalho de um educador humanista brasileiro muito conhecido no mundo inteiro, que foi Paulo Freire, ele anteviu a conversão do professor em um parceiro dos educandos. E na pedagogia libertadora de Paulo Freire, com sua concepção dialética em que o educador e o educando aprendem juntos, essa prática orientada pela teoria reorienta essa teoria. Então, Paulo Freire considerava que a ação, a prática deve ser complementada, que deve ser associada à teoria, e isso isso retornaria à prática, né, para que os aprendentes eles tivessem uma aplicação dessa prática. E a prática, orientada pela teoria, reorienta essa própria teoria em um processo de constante aperfeiçoamento. Então, a educação é sempre um ato político, né, para Paulo Freire e para os humanistas, né, para os pensadores humanistas de uma forma geral. E para Paulo Freire, a educação deveria ser sempre problematizadora e também conscientizadora. Embora as perspectivas da pedagogia crítica, né, não tenham feito incursões significativas na educação, na área da saúde especificamente, mas o modelo de educação problematizadora de Paulo Freire tem muito a oferecer aos educadores na área da saúde nos dias de hoje. Então, o educador deve estimular o educando a pensar autenticamente, refletindo sobre o mundo para transformá-lo, sendo esta uma visão aplicável à aprendizagem de adultos, que têm autonomia no processo de aprendizagem, porque conseguem controlar seus próprios passos, eles têm a autorregulação do seu aprendizado, assumindo responsabilidade sobre o que, porquê e como aprender. Então, essa será a parte que eu deixarei para apresentar na exposição que teremos no nosso encontro quinta-feira, que é a andragogia, que é a educação de adultos. Então, a educação problematizadora estimula essa consciência crítica sobre a realidade e a postura ativa, né, tanto de alunos quanto de professores, no processo ensino-aprendizagem, enfrentando como ato político, né, com interrelações estudante e professor, fundadas no respeito e baseadas também na autonomia. E usando a teoria da aprendizagem de adultos e o trabalho de Paulo Freire, os educadores na área da saúde podem ensinar um profissionalismo socialmente consciente e responsável por meio de conteúdo educacional e estratégias de ensino, e o que pode modelar relações não hierárquicas com os alunos, né? Professor e aluno em uma relação mais horizontalizada, o que pode se refletir também nas suas interações, as interações do estudante, do residente, com os usuários dos serviços de saúde, com os pacientes. Então, o ensino freiriano também pode promover o profissionalismo, tanto de professores quanto de alunos, garantindo que eles sejam cidadãos envolvidos em suas comunidades.
Então, com a necessidade da formação de profissionais da saúde para o Sistema Único, para o SUS, o Ministério da Saúde elaborou diversas políticas com o objetivo de efetivar o direito da população brasileira à saúde e que estão em conformidade com a concepção de educação problematizadora de Paulo Freire, entre as quais a Política Nacional de Humanização e a Política Nacional de Atenção Básica. E para finalizar a teoria humanista guia, são teorias, né? São várias teorias, por exemplo, a, a educação libertadora de Paulo Freire, aquela pirâmide de hierarquias de Abraham Maslow. Então, há várias, porque eu estou citando apenas alguns autores, né? A própria educação centrada na pessoa de Carl Rogers, então são teorias humanistas. Então, essas teorias, o que eu ia dizer é que essas teorias humanistas guiam o aprendizado para o autoaperfeiçoamento, que é aplicável principalmente para o desenvolvimento do profissional. Com este desenvolvimento é promovido no sentido da autorrealização. Os educandos eles são motivados internamente, não externamente, como no behaviorismo, né, que é o comportamentalismo, como no cognitivismo, mas eles são motivados internamente. E também se pode usar essa teoria para auxiliar na aquisição de competências no estágio inicial do desenvolvimento profissional, né, nas residências, residência médica e multiprofissional, onde o professor terá que tomar medidas corretivas para neutralizar a ausência de automotivação na aprendizagem por meio da modelagem de papéis, com encontros reais com pacientes no ambulatório e também pacientes internados. E na teoria do humanismo, postula-se também que o aprendizado está mais relacionado ao próprio crescimento do educando, como profissional e como ser humano. Então, ao longo desse aprendizado, há muitos desafios como a exploração das emoções e a identificação de si mesmo. Portanto, como na teoria construtivista, o aluno deve se tornar autônomo e autorregular ou autodirigir seu aprendizado. A nossa aprendizagem colaborativa mediada pelo Moodle é uma aprendizagem que se baseia no socioconstrutivismo, né? E nós temos que nos esforçar para construir a nossa comunidade de aprendizagem, onde cada um de nós vai contribuir com o relato da sua vivência, a interpretação daquela vivência, a relação, né, da experiência de cada um dos mestrandos com a teoria, essa teoria que eu estou tentando antecipar aqui, e a reinterpretação da sua prática, da sua experiência, com base no que foi visto na teoria. Aqui, só para lembrar, coloquei no vídeo anterior um resumo das teorias de aprendizagem. E quanto à aplicação, essa aplicação, é difícil, né, de estudar e há uma escassez de estudos, de pesquisa, digamos, observacionais, ou mesmo de modelos experimentais, com essas teorias mais novas, né? A teoria construtivista e a humanista. Há alguns estudos que eu tenho lido sobre
que, na verdade, é preciso buscar como se fosse um trabalho, né, de pesquisa, porque são poucos estudos que avaliam empiricamente a teoria construtivista, e assim como a humanista, ainda mais. Né? Em um dos estudos, que foi intitulado Teorias da Aprendizagem na Educação à Distância, ideações de professores autores de material didático impresso, foi uma dissertação de mestrado de Adnene Stephanie Silva, em 2017. Ela observou que os participantes da sua pesquisa demonstraram conhecer as teorias de aprendizagem e também referiram que possuíam dificuldades em reconhecê-las na prática ou então operacionalizá-las, né, na realidade, mesmo durante a concepção dos conteúdos didáticos. Né? E essa foi uma pesquisa realizada com professores que são produtores de material didático. Né? Então, mesmo professores que produzem materiais didáticos têm dificuldade ou de reconhecê-las ou mesmo de instrumentalizá-las. Mas esses participantes dessa pesquisa mostraram-se cientes da importância da utilização das teorias para a construção dos conteúdos, visando a melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Então, isso confirma a percepção de que os docentes, de forma geral, na verdade não confirma, né, corrobora a ideia de que os docentes pesquisados demonstram conhecimento satisfatório sobre as características das teorias de aprendizagem, mas não conseguem transpor esses conhecimentos para a elaboração de elementos que denotem as estratégias propostas pelas teorias de aprendizagem, para contribuir, né, no processo efetivo de ensino-aprendizagem. Outro estudo que encontrei com o título Método Tradicional e Método Construtivista de Ensino no Processo de Aprendizagem, uma investigação com estudantes de graduação do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina. Foi publicado em 2013, das autoras Kruger e Enslin. E nesse estudo, que foi feito com o objetivo de identificar a opinião dos alunos sobre essas metodologias, a partir de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, né, que realizaram. Então, para estudar realmente empiricamente a teoria construtivista e a humanista, são necessárias abordagens qualitativas de pesquisa. Então, esse que eu estou referindo foi um estudo qualitativo e os alunos eles pareceram mais receptivos à utilização da metodologia tradicional, dando preferência às aulas expositivas e à realização de exercícios, né? E ambas as técnicas desenvolvidas pelos professores. Então, no que se refere ao perfil dos alunos na qualidade de agentes receptores, né, dessas informações, ou seja, na postura passiva de receptores de informações, que são devidamente estruturadas, né, pelos professores ou agentes responsáveis pela geração do seu conhecimento, eles possuem um perfil mais passivo do que ativo, porque preferem ser submetidos a técnicas de ensino e a métodos em que o professor repassa o conteúdo sem precisarem realizar eles mesmos a busca das informações. Então, são estudos que não fiz uma busca exaustiva, claro, foi uma busca mais rápida na Cielo e na Lilacs. E, finalmente, só para a gente lembrar para o encontro síncrono,
vamos complementar essas informações aqui, essa exposição, falando sobre conectivismo e desafios da aprendizagem à distância, sobre a metacognição, que é o aprender a aprender, e sobre a educação de adultos, andragogia, né? Mas de forma sintética, eu prometo, de forma sintética e de forma integrada aqui, esses três temas, e ao mesmo tempo já apresentando o projeto pedagógico do Prof. Saúde. Então, vai ser feita uma integração, né, desses tópicos. E também, falando do conectivismo e dos desafios da aprendizagem à distância, a gente já apresenta a disciplina. Tá? Apresenta a disciplina. E, por fim, teremos a técnica de tempestade de ideias, a brainstorming, e para terminar e até discutir o que foi do que ocorreu na tempestade de ideias, uma roda de conversa para concluir. Bem, como considerações finais, só para concluir, as teorias da aprendizagem, né, são de grande relevância para a formação docente, já que os pressupostos dessas teorias exercem uma influência direta ou indireta nas discussões e ações pedagógicas que envolvem o ensino, a aprendizagem nas escolas de formação profissional na área da saúde. Então, esta é a razão pela qual este conhecimento não pode mais ser relegado ao segundo plano por nós, docentes da área da saúde. Então, ultrapassando análises apoiadas nessas dicotomias, o aprendente numa posição ativa, né, buscando o aprendizado, ou então numa posição passiva, recebendo as informações que são transmitidas pelo professor, e também em relação ao aprendizado de construtivismo social, ganham relevância na atualidade as interrelações que têm lugar no seio da totalidade que representa, né, essa relação indivíduo-sociedade. E assim como as teorias de aprendizagem evoluíram e devem ser aplicadas de forma mutuamente benéfica e inclusiva para melhorar o aprendizado, as abordagens dos estudantes, né, devem ser vistas como um processo mutuamente benéfico de crescimento e desenvolvimento, e culminando com um processo metacognitivo de aprender a aprender. E lembrar que a aprendizagem é um processo que deve usar o conhecimento e as experiências do passado, né, na esperança de desenvolver um conjunto de possibilidades que desafiem e mudem o futuro, né, na prática profissional. Então, a mudança de uma abordagem centrada no professor para uma abordagem centrada no aluno e uma abordagem centrada no aprendizado é uma amostra dessa transformação de paradigma educacional que vem ocorrendo no mundo inteiro. E ao longo dos anos, muitos métodos inovadores para envolver o aluno, começando com aulas expositivas mais dialogadas, né, interativas. Não é que a aula expositiva vá ser completamente marginalizada. Aulas expositivas interativas, dialogadas, também tem o seu lugar, dependendo dos objetivos de aprendizagem, do contexto, do cenário de aprendizagem. E discussões de grupo e reflexões críticas sobre os quadros de referência que existem, essas teorias de aprendizagem, podem conduzir a uma aprendizagem transformadora e construir também o pensamento crítico. Essa aprendizagem que é geralmente baseada em problemas, né, para ajudar o aluno a entender a importância do pensamento crítico e da resolução de problemas para a tomada de decisões. Então, é necessário, por fim, que todos os educadores da área da saúde, sejam eles conservadores, né, mais
tradicionalistas ou progressistas ou mesmo revolucionários possam transcender as ideias do seu campo ideológico próprio para estabelecer o diálogo e a integração de saberes no caminho de uma educação responsável e estimulante no que concerne ao aprendizado do ser humano. Então, aqui encerro esta terceira parte, que deve ter ficado, não ficou assim tão mais curta, mas vocês busquem, pelo menos, se não puderem ouvir, assistir aos vídeos, então vocês leiam alguns textos sobre teorias de aprendizagem, para que a gente possa, na nossa reunião no dia 6, né, depois de amanhã, para que possamos relacionar essas teorias com as experiências de vocês. Então, obrigada e até breve.